Salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de resenhas do canal. Separei aqui alguns materiais para comentar com vocês, sendo o primeiro deles Wolverine número 1, publicação mensal da editora Panini, totalmente nova Marvel. Mas é preciso aqui apresentar algum contexto com relação a esse material. Alguns fãs aí que acompanham o personagem, mas não são tão ligados em notícias, né? Entram em sites para ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, vão bater o olho e falar, porra, Wolverine número 1. Deve ser uma nova fase, um novo arco, eu vou poder acompanhar sem me preocupar muito com referências cronológicas. Só que não. É o seguinte, galera, primeiramente eu comprei essa edição chamada Wolverine número 1, por ter esse número 1 na capa. É questão de colecionismo, não tento entender. Toda mensal que tenha número 1 eu compro, mesmo que eu não vá acompanhar o título. Eu sempre acompanhei Wolverine, mas por conta da Wolverine dos X-Men, Wolverine diretor da escola Jean Grey, eu não gostei nem um pouco daquelas tramas, daquelas histórias do Jason Aaron, então eu acabei abandonando a revista. Comecei a acompanhar na Marvel Now, né, na nova Marvel, que durou 14 edições pela Panini, pelo menos. Eu comecei a acompanhar e também não me agradou. Continuava com Wolverine dos X-Men, eu achava muito chato as histórias, continuou com o Jason Aaron, parei. Então falei, vamos ver, não só pelo número 1, mas vamos ver como estão as histórias do Wolverine. E resolvi comprar essa edição aqui. O problema, galera, é que apesar da Marvel ter zerado a revista do Wolverine, tanto lá nos Estados Unidos, e a Panini acompanhou aqui esse zeramento da revista, por conta do All New Marvel Now. E aqui foi chamado de totalmente nova Marvel. Antes era só nova Marvel e passou a ser chamado totalmente nova Marvel. Então a Panini acompanhou a publicação americana e zerou aqui também. Só que a história simplesmente segue exatamente a última revista de Marvel Now. Ou seja, você não vai chegar e comprar essa edição aqui e falar, pô, agora eu vou ter uma nova história, um novo arco para ler. Pelo contrário, é continuação direta. Eu vou aqui talvez jogar, não é spoiler, porque se você está acompanhando o Wolverine, você vai precisar, e mesmo se você não estiver acompanhando, se você comprar essa edição, vai ter aqui anteriormente, né, explicando o que está acontecendo com o Wolverine, e o que inclusive vai levar a sérias consequências do personagem, né, já saiu nos Estados Unidos, e aqui vai chegar no Brasil. Eu não vou falar para não jogar spoilers, mas você deve imaginar. O Wolverine perdeu o fator de cura, então teve um vírus que atacou ele está sem o fator de cura, e ele vai ter que aprender a lidar com isso. Essa edição já está sem o fator de cura, já tem algumas histórias que se passou isso, então, como eu falei, é uma continuação direta do volume anterior que foi cancelado e relançado agora como número 1. Então você vai ter que necessariamente, pelo menos, ler esse anteriormente aqui, que vai soltar spoilers, se você realmente não acompanhava o Wolverine antes. A equipe criativa, inclusive, é a mesma, né? Pelo menos na parte de roteiros, que é o Paul Cornell. Os desenhos mudou, é o Ryan Stigman e o Mark Morales na arte final. De qualquer forma, galera, essa edição aqui vai trazer um Wolverine totalmente atípico e um Wolverine meio vergonha alheia, sabe? Você espera que o Wolverine tenha aquela pose meio de eu sou melhor, né, do que faço, eu sou o Wolverine fodão, ele tem até um pouco ar de arrogância, aquele Wolverine selvagem. Aqui a gente tem um Wolverine mansinho, sabe? Ele perdeu o fator de cura e os roteiristas tratam ele como uma bichinha, sabe? Uma princesinha que não pode relar nele, que ele chora, sabe? Então ficou uma coisa muito incongruente com o personagem. Inclusive nessa história, ó, Wolverine, você perdeu o seu fator de cura, agora você pode ser morto, tá? Você pode ser morto, então vão ter que fazer uma armadura pra você. Porque, tipo assim, dizendo, ó, você é incompetente, você só vai conseguir sobreviver se você usar uma armadura. Como o Demolidor não fosse mortal, o Homem-Aranha não fosse mortal, o Ciclope não fosse mortal, a Tempestade, Capitão América, Pantera Negra, Punho de Ferro. Como essa galera, todo mundo é imortal, todo mundo precisa de armadura. Claro que não, ninguém usa armadura, eles são vigilantes, né? Eles não precisam usar armadura, são seres humanos ou meta-humanos, mas que podem ser mortos, inclusive a tiros, né? Não são
peso pesados, não é o Hulk, não é o Thor, não é o Sentinela, não é o Surfista Prateado, né, que pode resistir a maiores danos, mas o Wolverine não é porque ele perdeu o fator de cura que ele vai virar um bundão, que né, o Wolverine, agora você perdeu seu fator de cura, você virou um lixo, cara, você não serve pra mais porcaria nenhuma. E o personagem, até o psicológico dele, eu achei assim, foi uma humilhação com o personagem. Eu tenho dó dos fãs do Wolverine com relação a essa fase que o personagem está passando. Ainda que a trama que vai levar aquelas sérias consequências que eu comentei seja boa, eu ouvi falar que é legal essa história, né, que ainda vai ser publicada aqui no Brasil. Mas esse tratamento que foi dado pro personagem é literalmente decepcionante. Eu vou mostrar um pouco da arte, que é uma arte boa. Aqui o Wolverine está acompanhando até uma equipe, mas eu queria contextualizar isso para vocês porque realmente foi frustrante ler essa história. Vou mostrar aqui um pouco da arte. Agora o Wolverine também usa arma, só para vocês verem aqui, porque agora ele não consegue mais se virar sem o fator de cura, ele virou uma moça, sabe? Aqui é o Wolverine. Tá? E depois continua com as histórias do X-Men, e o Wolverine e X-Men, né, da escola Jean Grey. Continua com a história chatíssima, que não leva a lugar nenhum, pelo menos para mim, como fã do personagem, agora escritas pelo Jason Latour, não sei como vai ser o nome francês, o nome americano, e com a arte do Mahmoud Ashar. Olha só, vai tratar aqui do novo possível hospedeiro da Fênix Negra e toda a repercussão que isso causa. Galerinha, edição decepcionante. Se fosse uma edição talvez de qualidade, teria me chamado a atenção, eu continuaria comprando, mas de jeito nenhum. Que nota que eu dou para esse material aqui? Eu dou uma nota 6.5 e olhe lá. Beleza, galera? Vamos para o próximo material. O próximo material que eu vou comentar com vocês é Vairocana, uma publicação da editora Astral Comics ao preço de R$ 14,90. Uma série que se fecha em 3 volumes. Como vocês estão vendo, aqui são os 2 primeiros, ainda falta o 3º volume. Quem curte séries mais curtas, no caso com 3 volumes, e também magia e fantasia, vai curtir esse mangá aqui. Vairocana trata da história do príncipe Iska, que de forma não intencional libera e desperta o demônio Nué, que estava adormecido há 400 anos nas terras de Vairocana. O que acontece? O príncipe Iska percebe a burrada que fez e parte para as terras do norte em busca de um ferreiro para consertar o sabre Yukihira, que é um sabre que ele porta. E com isso ele passa por várias aventuras, vai conhecendo diversos personagens e encontra um personagem chamado Tenma. Esse personagem aí é um espírito que passa a ajudar, ele percebe a incapacidade do Iska e resolve ajudar, até porque o mundo dos espíritos também corre perigo com o despertar do demônio Nué. Eles vão formar uma dupla e vão percorrer as terras em busca de um ferreiro para, como eu disse, consertar a espada. Enquanto isso, eles vão passando por situações de humor, de aventura, de ação. Eles vão enfrentar o clã Caixa, os peixes guerreiros. É uma história bem interessante. O príncipe Iskas, ele tem uma espécie de lado maligno dentro dele, então fica uma disputa interna, né? O lado maligno dele sabe lutar muito bem e ele precisa da força desse eu maligno para auxiliar ele na busca, né, desse ferreiro, bem como para destruir o demônio Nué. Um material bem interessante, quem curte esse tema de fantasia vai gostar desse material. Essa publicação da Astral Comics você pode achar em bancas, vai estar na descrição do vídeo aqui também a loja da Astral Comics para quem quiser adquirir. E esse material também é vinculado à editora Les Humanoides Associés, eu não sei se é a pronúncia correta, que é uma editora francesa, é a mesma que lançou Omega Complex e BB Projects. Que nota que eu dou para esse material até agora? Eu dou uma nota 7.7. Fica a dica desse material para vocês e vamos para a próxima. O próximo material que eu vou comentar com vocês é o mangá Anomal, uma publicação da editora Astral Comics ao preço de R$ 14,90. Esse material aqui do Nukuharu é uma série japonesa que não tem editor e nem editora. A Jin vai simplesmente atrás de autores que têm materiais próprios, autorais, e publica sem censura, né? Ou sem
uma ajuda profissional de um editor, no sentido de tentar orientar o autor em qual seria a melhor forma de publicar o material, qual segmento que ele tem que ter, qual gênero ele deve seguir. Nada disso, é uma publicação simplesmente autoral dos autores japoneses, é um mangá indie. Acontece, galera, que, por um lado, eu não gostei desse mangá, as histórias achei fraquíssimas, mas por um lado é interessante você ler o mangá, porque assim, você vê o quão é importante um editor fazendo o trabalho dele, né, no sentido de orientar o autor no desenvolvimento da história. Quem acompanha o mangá Bakuman vai perceber isso, né? O editor é muito importante dentro do universo dos mangás. Obviamente tem os editores que fazem cagadas, querem que a história vá para um lado mais comercial e acaba desagradando não só o autor, como também os fãs. Mas você vê que eu acho que é melhor com eles do que sem eles. Esse mangá, infelizmente, demonstra isso. Aqui são compilações de 7 histórias sobre yokais, né, que são demônios, e outros elementos do universo japonês, e o Nukuharo, ele vai abordar isso nessas histórias, trazendo um pouco de terror, com humor, né, um humor negro, mas as histórias, assim, de certa forma, elas são um pouco confusas. Tem uma história somente de uma menina que é apaixonada por yokais, assim, ela fica fascinada, que é a história mais legal. Aqui eu daria uma nota 7 para essa história dessa menina e tal, mas as outras histórias são realmente fracas. Eu fiquei um pouco decepcionado, eu esperava mais desse mangá aqui. De qualquer forma, para quem tem curiosidade de saber como é um mangá indie japonês, vale a leitura, é R$14,90, volume único, então vai ficar a critério de vocês. Se você é fã de publicações de mangás, eu acho interessante até fazer meio que um lado a lado com o Bakuman, no sentido de você entender o quão importante é um editor nas publicações das histórias em quadrinhos, principalmente aqui dos mangás. Eu dou uma nota 6.3 para esse material aqui. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, curtam, compartilhem, carinho de raiva, e até a próxima!